Bom, boa noite. Vamos então para mais um estudo do Evangelho de Mateus, que a gente realiza aqui já há vários anos. Um estudo pormenorizado, detalhado, um estudo paciente em torno do Evangelho de Mateus, do livro de Mateus. Nós estamos atualmente no capítulo 15 do livro, estudando uma passagem em que Jesus trava um diálogo intenso, um diálogo vigoroso com alguns personagens do clero de Jerusalém, né, do alto clero de Jerusalém. Alguns escribas, alguns fariseus, né, alguns doutores da lei, membros do partido farisaico, que censuravam o comportamento dos discípulos, dos 12 discípulos, por não aderirem a certas convenções, a certas tradições, que tem mais de tradição do que propriamente de espiritualidade, né? E aí, Jesus convida esses companheiros a uma reflexão em torno do que vem a ser de fato espiritualidade, leva eles a reflexões sobre o que vem a ser a relação com Deus e também a relação com o próximo, principalmente o próximo, que às vezes não tem tanta cultura intelectual, cognitiva quanto você, né? No caso, os discípulos eram pessoas simples, mas isso não quer dizer que eles eram inferiores de modo algum. Na semana passada, a gente praticamente encerra o diálogo de Jesus com esses fariseus através da menção que ele faz a uma passagem de Isaías. Hoje, a gente inicia uma nova etapa desta passagem, a fase final dessa passagem, em que Jesus se volta para a turba, possivelmente a multidão que assistiu, né, o debate, o diálogo de Jesus com esses fariseus. Essa multidão agora é chamada para a conversa, tá bom? E aí, Jesus, né, vai começar a proferir um discurso para toda a assembleia que ali estava presente. Então, no versículo 10, no capítulo 15 de Mateus, o evangelista diz assim: convocando a turba, disse-lhes: ouvi e entendei. Repito, convocando a turba, disse-lhes: ouvi e entendei. Bom, tem dois verbos aqui que merecem a nossa atenção. O primeiro é o verbo ouvir, o segundo o verbo entender. Porque Jesus apresenta eles, nesse versículo, como duas coisas que são distintas. Não são a mesma coisa. Ouvir é uma coisa, entender é outra. O verbo ouvir está ligado a uma percepção sensorial. E uma percepção sensorial que chega à cognição, ao intelecto, a capacidade de cálculo, de raciocínio, a capacidade de conhecer alguma coisa que foi assimilada. A não ser um deficiente auditivo, né, que vai acompanhar o estudo pelas legendas do YouTube, por exemplo, né, ou pela própria leitura labial, nós escutamos, humildinho, e adquirimos com a audição conhecimento. Memorizamos informação. O ouvir que aparece no versículo se refere a isso. A memorização de informação. Memorização é uma capacidade cognitiva. É alguma coisa que a gente realiza com o cérebro. A princípio, com o cérebro. Tá certo? Por que isso não me interessa hoje, sim, o segundo verbo?
que é o entender. Porque eu não preciso trabalhar, problematizar com ninguém a capacidade cognitiva. Nisso está todo mundo bem, obrigado. Todo mundo assimila o conhecimento, o conteúdo evangélico, seja pela leitura, seja pela audição, com relativa facilidade. Você não precisa do outro para fazer isso. Vocês poderiam ler sozinhos o livro de Mateus, não poderiam? E mesmo para poder assistir uma palestra, você senta e ouve. Agora, o entender, isso exige um arranjo entre a cognição e a emoção, entre o cérebro e o coração, entre a mente, o raciocínio e o sentimento. O entendimento está nesse campo. Você pensa a lição e você sente a lição. Você capta a lição e você se emociona com ela. Isso num primeiro movimento, porque o entendimento também tem várias etapas. Então, o primeiro movimento de entendimento é esse. Do arranjo entre cérebro e coração. Um segundo movimento do entendimento é o da correlação. É quando você pega aquela informação que o cérebro memorizou e o coração sentiu e conecta, estabelece vínculo com experiências concretas de vida. Esse já é o campo do sentido e da significação. Quando você passa a dar um significado para aquilo, para aquele ensinamento, com base nos sentidos que você atribui a ele. Os sentidos você vai buscar na sua experiência de vida. Quando você consegue casar a lição aprendida com os sentidos todos da vida, das coisas que você viveu, você arruma um significado. E isso significa tal coisa. Vamos tornar isso mais palpável para vocês? Então, de repente, eu assisto uma palestra ou leio um texto sobre o bom samaritano. Aquela lição ela vai conseguir desencadear um processo cognitivo. Eu vejo lógica na história, na parábola que Jesus contou. Eu percebo as nuances cognitivas. Eu sei de memória onde fica Jerusalém, eu sei onde fica Jericó, eu sei já cognitivamente que o processo de movimento da viagem de Jericó a Jerusalém significa um processo ascensional. Eu sei que o contrário significa um processo, né, de perda de padrão vibratório, enquanto uns subiam de Jericó para Jerusalém, outros desciam. Isso aí é raciocínio. E eu me emociono com a história. Me toca a imagem mental, a imagem construída de alguém espancado, sem consciência, nu, no chão. Isso me emociona. Esse é o primeiro movimento do entendimento. A partir dali, a minha memória, como ela foi conectada a uma emoção, é natural que a mente busque correlacioná-la com outras circunstâncias em que eu me emocionei da mesma forma.
Então eu me lembro de um dia em que eu estava passando na rua, mas isso tudo, gente, eu tô falando, mas é fração de segundos, viu, gente? É segundos. O dia que eu estava passando na rua, a dona Joana estava passando na rua, olhou na esquina e tinha uma criança com short num frio tremendo na esquina, com uma caixinha de bala para vender no sinaleiro. Só de short e sem caminho. Eu morri de dó daquele menino, aquilo me comoveu. Então a história me emociona e eu consigo identificar a mesma emoção daquela ocasião. Nós estamos no segundo movimento do processo de entendimento. Qual que é o terceiro movimento? Numa outra ocasião em que eu estiver numa praça tomando um sorvete e uma criança estiver do outro lado da rua, dessa vez não com frio, mas com muito calor, debaixo do sol vendendo bala, e vier a mesma emoção, olha só, eu vou conectar o momento com a emoção do bom samaritano, com a emoção da outra experiência que eu tive. E vou me mobilizar. Dessa vez eu vou atravessar a rua. E vou oferecer um lanche para aquele menino. Esse processo todo de 3 etapas, de 3 movimentos, é o entendimento. Na hora que eu na hora que eu vir, estou corrigindo porque é a forma correta do verbo, se eu vir no rosto do menino um sorriso, pronto, fechei o processo. Ponto final. Esse processo começa com aquela primeira experiência emotiva que eu tive de compaixão, de misericórdia. Depois ele passa pela cognição, quando eu li a passagem do Bom Samaritano ou assisti uma palestra sobre, e desencadeia uma ação. Quando eu vivo uma segunda ocasião em que a mesma emoção está envolvida. Vocês entenderam, gente? Faz sentido isso para vocês? Se eu não vivi esse processo de 3 etapas, se o estudo, a leitura ou a audição de uma palestra ficou restrito a isso, a memorizar a narrativa, eu posso dizer que eu conheço a parábola do bom samaritano. Que eu ouvi a parábola do bom samaritano. Mas eu não posso dizer que eu a entendi. Correto? Eu não posso dizer que eu a entendi. Vamos a uma outra passagem? Então, vamos lá. Certa vez, eu vi uma reportagem, estava assistindo um telejornal e vi uma reportagem em que vídeo amador, uma câmera de segurança, captou numa lanchonete um sujeito bater boca com o outro e de repente sacar uma arma. Aquilo me deu um mal-estar. Causou um desconforto. Passou o tempo, eu estava lendo o Evangelho de Mateus, nos capítulos relativos à paixão de Cristo, e de repente me deparei com aquele momento em que Pedro saca uma espada e vai e decepa a orelha de um soldado do templo. E Jesus, imagina a emoção de Jesus naquele momento, né, sendo preso, diz para ele: não faz isso não, meu filho. Guarda essa espada aí e nunca mais faça isso. Né? Mete a tua espada na bainha. Na hora que eu li aquela lição, ou que eu assisti uma palestra em que alguém conta essa lição, eu casei a bronca de Jesus, porque Jesus deu uma bronca, né, em Pedro.
eu conectei a bronca de Jesus em Pedro com o desconforto que o vídeo do telejornal me causou. Certo? Então tem ali em jogo cognição, intelecto, raciocínio. Eu ouvi e memorizei a história de Pedro no horto. Tem emoção, o mal-estar que ver alguém apontar uma arma para outra pessoa me causou, lá no telejornal. E aí vai ter um terceiro movimento. Que terceiro movimento é esse? Um dia eu estou num churrasco de família e um parente meu, um familiar meu diz: eu vou comprar uma arma, agora tá mais fácil. Eu consegui lá uma licença de caçador, vou comprar uma arma, porque o dia que eu ver um vagabundo entrando no meu carro, eu vou passar fogo. Porque bandido é assim. Bandido bom é bandido morto. Porque até Jesus, na época dele, se pudesse, tinha tido uma arma. Se na hora que eu ouvir isto me der o mesmo desconforto, uma reação em cadeia, reversa, vai se operar. Eu vou lembrar da emoção da primeira vez que eu vi alguém com uma arma matando uma pessoa na televisão e vou conectar com a lição de Pedro embainhando a espada. Pronto. Eu posso dizer que ali houve um entendimento de fato real sobre a questão do armamento, à luz do cristianismo e do evangelho. Eu entendi a questão, eu entendi o processo. Mas, se na primeira vez que eu vi um vídeo na câmera de segurança, no telejornal, de um homem matando outro com uma arma, isso aí a gente tem visto, né? Infelizmente a gente vê isso. Hoje, a vida é televisionada, né, gente? A vida é filmada, né? As ruas têm câmera de segurança e tudo. Então eu vi, não me emocionei, porque era um bandido que estava morrendo, por exemplo. Depois, se assim foi, quando eu ler a história, ouvir alguém contar a história de Pedro levando a bronca de Jesus, eu também não vou me emocionar. E possivelmente, quando alguém no grupo de WhatsApp da família falar que bandido bom é bandido morto, e que todo cidadão de bem tem que ter um revólver para se proteger, eu também não vou me emocionar. Resultado, eu conheço a passagem, eu ouvi a passagem, mas ela não significa nada para mim. Eu não consegui atribuir a ela sentidos superiores, sentidos elevados. Eu só a conheço, mas eu não a entendi. Um religioso que tenha uma arma de fogo conhece essa passagem. Um cristão que tem uma arma de fogo e que pregue isso, o porte de arma de fogo, ele pode conhecer esta passagem, mas não a entendeu. Não a entendeu. Alguém que nem a conheça, ter uma arma de fogo, querer usar uma arma de fogo, achar que não tem. Ele nem conhece a passagem. Tem pessoas que a conhecem, mas não a entenderam, e tem aqueles que a conhecem e a entenderam. É aquela pessoa que não admite, em hipótese alguma, o porte de uma arma. Tá certo? Eu dei esses dois exemplos, da passagem do bom samaritano e da prisão de Jesus no horto, para ilustrar essa noção. A diferença entre ouvir e entender. O que a gente propõe aqui no Humildinho? Que haja um entendimento do Evangelho de Mateus. Porque o conhecimento do Evangelho de Mateus já acontece espontaneamente. Vocês não precisam fazer esforço nenhum para conhecer. Todas as vezes eu abro o estudo com a leitura do versículo da noite. Quem só assiste o Humildinho conhece o Evangelho de Mateus. Agora, quem
faz conexões, relaciona o conhecimento com as emoções e com experiências reais da vida, pode dizer que não entendeu. Tá bom? Esse é o nosso esforço. Tá? Não é só aqui. É aqui e aqui. Aí, para a gente poder discutir essa questão do entendimento, antes da gente avançar, só fazer uma observação. Ao dizer isso para a turba, o recado está dado para quem também? Os fariseus e os escribas que estavam ali. O que Jesus está dizendo de uma forma muito elegante, muito sutil para esses escribas e fariseus? Vocês conhecem, mas vocês não entenderam. Conhecem muito, mas entenderam muito pouco. Tá bom? Nosso esforço na doutrina espírita, na vivência do evangelho, é o do entendimento. Não é o do conhecimento. Não é. Humildinho, vou falar para mim. Creio que para cada um de vocês que estão aqui, né, dos companheiros que acompanham posteriormente pela internet, vai ter um relato pessoal. Vou dar o meu relato pessoal. Humildinho, ele é um espaço em que eu procuro socializar ou compartilhar com vocês, coisas que eu procurei entender. Coisas que eu procurei entender. Por isso que eu faço no Humildinho alguma coisa que eu não faço em outras circunstâncias de palestra, que é contar coisas pessoais. Contar muita história, né? Que eu conto muita história de vida, muita história do Aloísio, né? Quando alguém me chama para fazer uma palestra em outra casa espírita, sei lá, em congresso, eu vou lá e eu dificilmente contarei uma história pessoal. Acontece, mas dificilmente. Quando eu fui lá em Santa Maria, visitar o Éder, fazer palestra no Rio Grande do Sul, eu não fiquei contando muita história pessoal. Quase não faço isso. No Humildinho eu faço, porque os estudos que eu apresento aqui são fruto de esforços meus de entendimento. Eu li a lição do dia, ou o versículo do dia, e passei alguns dias conectando. Aí eu consigo fazer essas conexões, eu corro e anoto, vou contar para o pessoal. Igual no dia em que eu li a passagem que Jesus chama os fariseus de hipócritas, isso aí repercutiu até, né? Cheguei para vocês e falei assim, a Luísa Elisa é um hipócrita. Isso é um entendimento que eu tive, né? Quando eu li a lição e estudei sobre hipocrisia, eu consegui identificar na minha vida situações em que eu me comportei de uma maneira hipócrita. Aí eu cheguei e falei para vocês, eu sou um hipócrita. Isso é fruto não é de conhecimento, é fruto de entendimento. Houve um envolvimento emocional. Quando eu saquei que eu era hipócrita, o que vocês acham que eu senti? É pior que a hernia de disco. Bem pior. Dói muito mais, né? Dói muito mais. É um pensamento na alma, um beliscão que a consciência te deu. Tá? O Emmanuel vai falar disso, por exemplo, no livro Pão Nosso. Tem um capítulo 167, intitulado Entendimento. E aí ele vai comentar Paulo. A carta de Paulo aos Romanos. Lembrando que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta também muito endereçada à comunidade judaica de Roma, né? Ele estava em Corinto quando ele escreve essa carta, né? A portadora dela é a Febe, né? Ou Fibe, né? Ela pega a carta, uma mulher, e leva a carta até a igreja de Roma. E nessa carta, Paulo, dentre as outras coisas, ele vai dizer assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem algumas traduções que dizem assim, pela transformação do vosso espírito. A palavra em grego ela é melhor traduzida como entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Há alguma coisa muito interessante sobre o entendimento, que é o seu aspecto dinâmico. Li a lição da hipocrisia. Fiz conexões com situações em que eu fui hipócrita. Encontrei um entendimento, compartilhei com vocês. Aquilo tem um significado profundo, emocional para mim. Eu descobri esses significados, compartilhei com vocês. Se daqui 20 anos, de novo, eu ler este versículo, eu vou ter vivido outras experiências, correto? Outras experiências em que eu também fui hipócrita, ou que eu não fui hipócrita. Vou fazer novas conexões, vou chegar a um entendimento renovado. Já não é o entendimento de 2022, vai ser o entendimento de 2030. Então, houve uma renovação do meu entendimento. Junto com a renovação do entendimento, o que se renovou também? O meu caráter, a minha personalidade, meu temperamento, o Aloysio Elias se renovou. Eu me transformei. À medida que o entendimento se renova, o espírito se transforma. Agora, se em 2030 eu ler este versículo e tiver as mesmas conexões, as mesmas concepções de 2022, o que isso significa? Que eu não renovei meu entendimento. Logo, eu não me transformei. Isso é problemático. Quando 10 anos depois, 20 anos depois, você olha para um assunto problemático e tem por ele as mesmas concepções, isso significa que você não cresceu. Significa que você não cresceu. Esses dias eu estava conversando com meu amigo Júlio Adriano, né? Eu estava falando com ele, eu falei, eu estava contando para ele que eu tô de novo com a crise de hernia de disco, né? Aí eu falei assim, de novo, Luiz? Eu falei, aham. Aí ele falou, mas é a mesma de 2017? Eu falei, a dor é a mesma. A hérnia é a mesma, inclusive no mesmo disco. Mas o Aloysio não é mais o mesmo. A cabeça é outra. Eu falei, não, que bom. Né? Que bom. É a mesma dor, é a mesma circunstância, é o mesmo problema. Naquela época, eu consegui conectar o sofrimento com o que eu tinha lido sobre, por exemplo, as curas de Jesus e tudo mais. Tive entendimento sobre aqui, sobre a questão. Cheguei a algumas conclusões profundas sobre a questão. Em 2022, vivo a mesma circunstância, não posso ter os mesmos entendimentos. Porque se isso acontecer, quer dizer que eu sou o mesmo. Em 5 anos eu não cresci, eu não... Entendeu? Entendeu? Vocês viram que eu não falei conheceu? Eu disse entendeu? Porque não me interessa o que vocês conhecem, me interessa o que vocês conseguem entender. Então a vida é assim. Na encarnação passada eu perdi um filho. Nossa. Maior dor do mundo. Um pai para uma mãe é perder um filho. Não tem nada, sabe? É a maior dor do mundo. Reencarnei. Vivi a mesma circunstância. Novamente perdi um filho. Se eu tiver... Ah, um detalhe um curioso que eu vou dizer agora. Um indicativo de que houve uma renovação de entendimento e, consequentemente, uma transformação do espírito são as reações. Se eu tiver hoje as mesmas reações que eu tive há 200 anos atrás, ou há 150 anos atrás, quer dizer que eu não me transformei. Se eu me transformei, quer dizer que o entendimento não se renovou. Talvez ele nem tenha acontecido. Certo? Então, por isso, o senhor Honório Abreu dizia, e era, com muita propriedade, ele falava assim, tomemos cuidado com nossas reações. Ele não falava nossas ações. O senhor Honório sempre dizia nossas reações. Ou seja, a circunstância se apresenta, o problema se apresenta,
A dificuldade se apresenta, como é que eu reajo? Se for a mesma dificuldade que eu vivi anos antes, ou séculos antes, eu não posso ter as mesmas reações. Porque se eu tiver as mesmas reações, quer dizer que eu cristalizei o sentimento. Ele está petrificado, ele não mudou. Está estátua, sabe? Engessado. Marmorizado. Não pode. Tem que ser diferente. Se não for diferente, eu não renovei o entendimento. Aí o Emmanuel vai comentar esse versículo. E ele começa dizendo assim: quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à semelhante necessidade. Mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. Já aconteceu, me lembro há vários versículos atrás, né, que eu falei sobre a diferença entre entendimento e compreensão, né? Eu lembro que eu falava para vocês assim, ó, conhecimento, entendimento e compreensão. Compreensão e entendimento não tem muita diferença, não. Hoje eu já compreendo isso. O que acontece é que a compreensão é esse terceiro movimento do entendimento. Você demonstra compreensão sobre o assunto quando consegue, novamente, resolver uma situação, problema, de uma maneira original. Entendendo? De uma maneira diferente. Aí você está demonstrando compreensão. O Emmanuel está falando sobre isso, quando ele diz perfeita compreensão do assunto. O assunto, como eu mencionei, perder um filho. O assunto, ter uma doença. O assunto, ser demitido do emprego. Se você apresenta para o assunto ou para o problema uma saída, uma solução original, diferente, que você nunca tinha tido, quer dizer que você se transformou. Mas se a solução que você apresentar para ele for a mesma que você apresentou há 20 anos atrás, quer dizer que você é o mesmo. Você não transformou, você não cresceu. Não pode ser a mesma coisa. Querem ver um exemplo no livro Paulo e Estevão? Paulo se desentendia com alguém, como ele se desentendeu com Estevão, e no bate-boca com Estevão, qual que é a solução que ele encontrou para o impasse? Deu um soco na cara do Estevão. Não foi essa a solução, a reação dele, não foi essa? Por quê? Porque ele conhecia os mandamentos, mas não o entendia. Estava aqui, ouvido e cérebro, mas não tinha coração. Então a reação dele passava mais pelo instinto do que pelo conhecimento do que ele tinha tido. Então ele só conhecia, não entendia. Décadas depois, quando ele entra em discussão com várias pessoas, por exemplo, quando ele entra em discussão com, deixa eu me lembrar de uma passagem, com Bar Jesus, o sacerdote que auxiliava lá o Sérgio Paulo, né? Qual que é a solução que ele achou para o problema? Fez uma prece lá e emudeceu o Sérgio Paulo. Certamente ele achou bom. Ele tinha recém-transformado. Certamente ele... Calei sua boca. Olha, a primeira vez ele calou a boca do Estevão com um soco. A segunda vez, com a vibração, uma descarga vibratória. Os espíritos deixaram porque o Bar Jesus estava merecendo. Só que posteriormente, já no final da carreira, quando ele entra em discussão, por exemplo, com Nero, ele entra em discussão com Nero em Roma,
A solução que ele encontra não é mais nenhuma nem outra. É a do argumento, da boa palavra. Em algumas ocasiões, ele simplesmente silencia. O que isso denota? Que desde a conversão, Paulo nunca mais parou de se transformar. Daí ele mencionar na carta a renovação do entendimento. Quantas vezes em 30 anos Paulo leu os pergaminhos de Levi que ele tinha em mãos? Inúmeras vezes. Cada vez que ele lia, ele conseguia fazer conexões com as experiências novas que ele tinha vivido. E estabelecia com essas conexões uma relação emocional. E aí tinha reações diferentes, originais, novas, para circunstâncias parecidas. Ao longo dos 30 anos, sempre ele vivia a mesma situação e reagia de uma maneira diferente. É por isso que se diz que ele era um vaso escolhido, porque ele teve perseverança nesse projeto de transformação, de renovação. Sou espírita há 40 anos. Se ao longo de 40 anos, sempre que alguém me convida para o duelo, eu aceito e sou hostil e bato boca e respondo e grito, quer dizer que a doutrina espírita é um conhecimento que eu tenho, mas não é um entendimento que eu adquiri. Aí o Emmanuel acrescenta, no fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão à mudança de classificação convencional. A renovação indispensável não é a do plano exterior do intelecto flutuante. Transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Entendeu? É de dentro para fora. É um movimento da alma, do espírito, das emoções do espírito. Quer um termômetro para medir o quanto você se transformou? Não. Cria coragem e pergunta para o seu marido. Para sua esposa. Casamento, gente. Casamento, namoro, noivado. Eu pergunto, outro dia, o dia que eu falei que eu era hipócrita, né? Eu vou fazer justiça a mim mesmo, hein? Eu falei para que eu estava descobrindo que eu era hipócrita porque quando eu sofria de dor em 2017, eu maltratava a enfermeira. Aí, no começo dessa nova crise que eu estou, né? Eu perguntei para minha mãe, para minha esposa, que são pessoas que convivem muito comigo, eu perguntei, eu estou agindo diferente? Foi tão bom ouvir dela, assim, muito diferente. Foi bom. Falei, nossa, estou melhorando. Só que, eu acho que são 30, o ortopedista que acompanha, que me corrija, são 30 e tantas vértebras, né? Então, tem várias possibilidades de ter hérnia de disco novamente, né? Se daqui 10 anos eu tiver de novo uma hérnia de disco e sofrer de novo, se eu me comportar com o mesmo padrão, se eu tiver reações no mesmo padrão que eu tive em 2022, isso vai ser ruim. Já não vai ser tão bom quanto é hoje. Porque isso vai significar que o tempo passou e eu não melhorei. Eu não consegui achar, pelo entendimento, soluções originais para o mesmo problema. Eu vou falar um negócio que vai chocar vocês agora, vocês vão cair para trás. Jesus é o mesmo de 2000 anos atrás? Não é.
Jesus de 2022 é muito melhor que o Jesus do século I. Muito melhor. Como assim? Você está dizendo que Jesus evoluiu? Claro, ele é Jesus. Se tem alguém que tem um entendimento da necessidade de ser melhor e nunca parar de ser melhor, é o Cristo. Quem conviveu, um espírito superior, um outro Cristo que conviveu com Jesus há 2000 anos atrás, e encontrar com Jesus hoje, vai dizer para ele, não, mas você melhorou, hein? Mas você evoluiu, hein? O duro é a gente. Que é a mesma porcaria. O que a gente escuta da esposa, do esposo? Mas você não mudou em nada, hein? É a mesma coisa, entra ano, sai ano, é a mesma coisa. É muito ruim ouvir isso. Significa que eu estou cada dia conhecendo mais doutrina espírita, lendo mais livros, assistindo mais palestras, e o entendimento ainda é o mesmo. Não é? Nós estamos 283, ontem, 283 episódios. Gente, nós estamos lascados. 283 episódios. Mais de 1 hora de vídeo cada um. O Tonzinho está aqui, tem 11 anos. Tonzinho, você está perdido, Tonzinho. Você está desde a primeira reunião, Tonzinho. Você é a Maria. Se a Maria falar que você ainda é o mesmo, você está lascado. Não pode. 11 anos depois, você assistiu todos os miudinhos, Tonzinho. Você não pode ser custoso do mesmo jeito igual você era. Você tem que ser melhor, Tonzinho. Não é, Tonzinho? Tô falando Tonzinho porque o povo me cobra, né? Cadê o seu Tonzinho? Tonzinho desapareceu. Tá aqui o Tonzinho, gente. Aqui o Tonzinho. Tonzinho mineirinho. Fica no canto dele. Ó, pra gente ir encerrando, o Emmanuel pega e diz assim: assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a eles se dedicam, o serviço do aprimoramento mental. O que é aprimoramento mental? Não é aprimoramento do raciocínio, nem aprimoramento cognitivo. É da mente. A mente é tudo. A mente é emoção e raciocínio. Então o Emmanuel está dizendo, o serviço do aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Olha, duas coisas distintas por Emmanuel. O bem e o conhecimento. Do mesmo jeito que no conhecimento você tem que continuar estudando, para saber conhecer cada vez mais, no bem, idem, para ser cada vez melhor. Na faculdade, fui no primeiro dia de aula, faltei o resto. Cresci? Aprendi? Conheço? Não. Reprovado. Na vida, fiz uma coisa boa no começo do dia, o resto do dia não fiz mais nada. Cresci? Melhorei? Me transformei? Também não. O problema do bem não é fazer o bem, é perseverar no bem. É persistir no bem. Esse é o problema do bem. Isso é um desafio. E encerramos com o senhor professor Emmanuel dizendo: repara a estrutura dos teus raciocínios de agora. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Ó, eu parei o parágrafo para a gente pensar nisso. O que é o entendimento renovado? É quando a minha estrutura mental, decifrando, decodificando os problemas que as circunstâncias me apresentam, ela se transforma, ela se modifica. Os nossos raciocínios sobre as circunstâncias, como o sentimento não
não muda, eles são sempre os mesmos. Se eu estiver na rua, alguém quiser me assaltar e eu tiver a chance de dar uma pedrada e matar o ladrão, eu vou matar. Isso é um raciocínio, certo? Existe uma estrutura mental cristalizada, condicionado a reagir com violência. É algo tão consolidado que você faz sem ver. Já eu agi por impulso, matei o sujeito, matei o bandido. Não, você não agiu por impulso, você agiu por condicionamento. Essa é a sua estrutura mental. Entendimento renovado é quando o entendimento chega e eu desconstruo essa estrutura mental e crio uma nova. Se alguém me apontar uma arma, eu estabeleço um estado de prece perene. E vou orar, inclusive pelo assaltante. Pela minha vida e pela vida do assaltante. É uma outra condição mental, uma outra estrutura mental. Da primeira vez, não vai ser fácil estabelecer esse processo, mas à medida que eu vou recapitulando a experiência, porque a espiritualidade vai me testando, tem gente que é assaltado 10 vezes na vida, 100 vezes na vida. O que é isso? É a espiritualidade te dando ocasião. A espiritualidade não chega no ouvido de ninguém, viu, gente? Pelo amor de Deus. E fala assim, vai lá, assalta o fulano. Não, isso não existe. Os espíritos não planejam nem participam do mal. Mas permitem. Se eles poderiam te livrar daquelas circunstâncias, eles não te livram. Por quê? Porque sabem que vai ser importante para você recapitular aquela experiência. E transformar o conhecimento de evangelho que você tem em entendimento. Certo? Por isso que o Emmanuel vai fechar a lição dizendo: pergunta a ti próprio quanto ganhaste no evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Faze isso e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Aí a gente sempre diz assim, o que Jesus faria? Nós vamos acrescentar uma outra pergunta, que faz parte desse raciocínio de quem entendeu. O que Jesus faria e o que eu devo fazer agora? Essa é a segunda pergunta. Porque eu posso dizer assim, o que Jesus faria? E em seguida, dizer para mim mesmo, mas ele é Jesus. Ele é Jesus. Eu não sou obrigado a ser Jesus. Não é assim? Muita gente raciocina dessa forma, não é? A gente mesmo. Então aí você muda a pergunta para ter isso que o Emmanuel está dizendo, né? Faze isso e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta de ti mesmo. Esclarecedora resposta de ti mesmo. Você vai responder para você mesmo. E eu? O que eu devo fazer? O máximo que eu puder, todo o esforço possível para repetir o comportamento de Jesus. Entendeu? É isso. Conhecer, todo mundo aqui conhece. Se você tem uma hora de reunião de miudinho, você já conhece o Evangelho. O entendimento, ele vem com a conexão entre raciocínio e sentimento e a relação desse processo com as vivências, com as experiências concretas e reais. Tá bom? Então, até semana que vem.